Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Pessoal, hoje eu me senti mais inspirado a falar sobre o processo de autoconhecimento, o como a vida inteira a gente pode estar numa uma fuga constante da gente mesmo, de fugir das nossas questões, de fugir da gente mesmo. Mas como o processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, ele é um processo inevitável. Seja na nossa vida, seja em outra, seja ao longo da eternidade, seja na infância, na velhice, mas alguma hora a gente vai sentir necessidade de olhar para dentro, a gente vai sentir necessidade de ter questões mais profundas, fazer perguntas de áreas diferentes, de forma mais profunda, mais existencial. Então, por mais tarde que esse processo venha, que essa busca venha, ela é inevitável e vai acontecer para todo mundo. Mas até que essa busca chegue, até que essa vontade de buscar o autoconhecimento, a espiritualidade, de olhar para dentro, de reconhecer o divino dentro de nós aconteça, é muito comum que todos nós vivamos uma vida de constante fuga. Então a gente está sempre fugindo desse contato mais próximo com a gente mesmo. Então a gente foge da realidade, foge da dor, foge das frustrações. A gente não gosta muito, às vezes, em uma determinada época da nossa vida, de ficar muito sozinho, porque essa oportunidade de ficar sozinho vai fazer com que a gente perceba alguns pensamentos que nos desagradam, alguns sentimentos que nos desagradam. Então, ficar sozinho acaba sendo um convite para a gente olhar para dentro. Por isso que, a maioria das vezes, a gente busca algo para não ficar de fato sozinho. E mesmo quando a gente não tem ninguém fisicamente, ou seja, às vezes você está sozinho em casa ou sozinho em um outro local, e você tem essa oportunidade de olhar para dentro, ainda assim é comum que você busque coisas para te tirar ali sua atenção do momento presente, para te fazer pensar no futuro, pensar no passado, ou então alguma atividade, algum lazer que te tire de você mesmo, que não deixe com que você fique cara a cara ali, frente a frente, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Então acaba sendo também uma constante fuga de si mesmo. Então você tá ali sozinho, você dá um jeito de se preocupar com outra coisa, de pensar num problema, ou de meter a cara na faxina e não ficar com você mesmo. E é claro, gente, que todas essas coisas, os nossos lazeres são importantes. E é importante, assim, a gente arrumar a casa, a gente ter um zelo, ter um cuidado ali. A gente também tem um momento que a gente vai ali assistir uma série, vai descontrair, a gente botar uma musiquinha e dançar. Essas coisas são todas importantes. E a questão aqui não é falar contra essas coisas, mas é nos alertar ao seguinte assunto, de que muitas vezes a gente vai procurar fazer todas essas coisas de forma muito excessiva porque a gente busca fugir da gente mesmo. Então, às vezes, aquele momento de folga que você tem para você pensar nas mudanças que você quer realizar na sua vida, pensar nas coisas que você tem feito que até então tem te prejudicado, as coisas que você quer fazer, quer implementar na sua vida, mas que até então você não conseguiu. Esse tempo, esse período de folga que você teria para pensar sobre essas coisas, sentir essas coisas, para pensar sobre as áreas da sua vida, você, por exemplo, usa aquele dia de folga todo para ficar assistindo uma série
que nem tem um tema muito profundo, que você nem gosta muito, mas simplesmente para você meter ali a cara na série e ficar ali assistindo ela o dia todo. Aí você não come, você não pensa em mais nada, você só fica ali com a cara na televisão, sem pensar em nada. Quando você vê, o dia passou. E aí você tem que voltar para sua rotina novamente e nada mudou. E aí, quando chega o seu próximo dia de folga, você faz essa mesma coisa, você procura uma outra atividade, para você não precisar olhar para você não precisar ter esse encontro consigo mesmo. Eu também gosto de assistir uma série, um filme, ter um lazer, jogar alguma coisa, independente do que seja, mas eu gosto de ter esse lazer também. Eu gosto de botar uma música, dançar, eu gosto de ter um zelo assim com a minha casa, cuidar das coisas, arrumar as coisas. Só que tudo tem que ter um equilíbrio. A gente precisa entender quando estar excessivamente preocupado é uma desculpa para que a gente não olhe para dentro. O que é olhar para dentro, né? Para deixar menos abstrato, para deixar um pouco mais palpável para a gente entender. Esse olhar para dentro, ele é a gente conseguir se encarar verdadeiramente. Então, sabe aquele momento onde você não. Então, onde tudo o que você precisava fazer você já fez? Você não tem nenhum a fazer assim emergencial, importante para fazer naquele momento. Então você simplesmente ali está sentado, olhando para a janela, você está olhando para sua varanda, você está ali brincando, por exemplo, com seu bichinho de estimação, seu pet, ou conversando com alguém. E aí, naquele momento, você não tem uma hiperatividade mental que te impede de ter um reconhecimento mais profundo de si mesmo. Porque a maioria do tempo, só para tentar deixar um pouco mais detalhado, a maioria do tempo, isso me inclui, a gente tá com uma hiperatividade mental tão grande que a gente tá o tempo todo fora do presente, mais ou menos, né? De forma simbólica. A gente tá sempre fora do presente. Então, a gente não tá realmente nesse momento, vivendo as experiências de forma alerta, percebendo as coisas. A gente não tá percebendo o que a gente tá sentindo. A gente não tá percebendo quais as sensações que o nosso corpo tá sentindo nesse momento. A gente tá aqui, mas a gente tá sempre pensando: ah, isso eu deveria estar fazendo outra coisa. Ah, mas naquele dia tal, o Zé falou isso pra mim, aquilo me magoou profundamente. Ah, porque ele não deveria ter falado isso comigo. Ah, eu deveria ter dado essa resposta, eu deveria ter falado isso e aquilo pra ele. Então a gente tá no presente, mas a gente realmente não está no presente existencialmente. A gente tá fora. A gente tá ali na nossa cabeça, na nossa mente. Então, o tempo todo, a maioria do tempo, a gente está nessa hiperatividade mental. E essa hiperatividade mental é uma estratégia da nossa mente, do nosso ego, para não viver o momento. Porque quando a gente está realmente presente, quando a gente está realmente vivendo o momento, a gente fica vulnerável. Porque a mente está o tempo todo pensando em inúmeras possibilidades para proteção. Então, peraí, deixa eu me precaver desse problema aqui. Ah, e se acontecer essa coisa? Ah, e se acontecer isso aqui? Preciso me precaver, eu preciso ir lá deixar tudo pronto. Então a mente ela tá sempre tentando proteger a gente de uma coisa que não se sabe o é, o que vai acontecer. Então fica o tempo todo ali conjecturando sobre coisas. E a questão é que, nesse momento que a gente está ali conjecturando sobre milhares de coisas, a gente está perdendo uma gama de conhecimentos, uma gama de oportunidades que esse momento está nos trazendo. E essa quantidade que a gente vai receber de oportunidade, de, de luz, de aprendizado, mas também de bem-estar que a gente poderia sentir, vai depender muito do nosso estado de presença, do nosso estado de consciência naquele momento. Então, se você vive uma determinada situação com uma hiperatividade mental absurda, você está
tá o tempo todo na mente, tá preocupado com várias coisas ao mesmo tempo, você vai conseguir receber desse presente, desse momento específico, uma quantidade muito limitada de oportunidades. Você vai conseguir perceber pouco, porque você não está totalmente alerta agora. Você vai deixar passar várias coisas. Mas se você estiver mais presente, mais consciente, você vai perceber uma grande quantidade de coisas que, se você tivesse menos presente, mais inconsciente, você não ia perceber. Então agora, nesse momento, tá acontecendo várias coisas nesse momento, vários sons, vários processos estão acontecendo dentro do seu corpo. Enquanto aqui a gente fala, ouve, vive, a gente está tendo várias trocas de ar com o ambiente. Então a gente está respirando várias vezes e a gente não percebe. A gente está tendo inúmeras oportunidades de aprendizado, de expansão da consciência, de aproveitar esse momento ao máximo. Só que, como eu já disse, a maioria do tempo a gente está na hiperatividade mental e a gente está inconsciente, a gente não está verdadeiramente presente. A gente está aqui só de corpo, às vezes nem tanto assim de corpo, mas a nossa mente está projetada em outros locais, em outros lugares, em outros momentos. E a gente não está vivendo esse momento com vivacidade, com presença, com consciência. E aí, estar o tempo todo se ocupando com coisas, seja se preocupando mentalmente com algo, ou concentrando sua mente sempre em uma mesma coisa, para você não precisar olhar para dentro, para você não ficar presente, é uma estratégia de fuga. Porque quando a gente realmente está presente, como eu disse para vocês aqui, a gente começa a perceber várias coisas que a gente não estava percebendo. Então, quando a gente realmente fica cara a cara com a gente, que a gente não tem nenhuma oportunidade de fugir ali daquele contato, daquela presença, de estar naquele momento de fato, a gente começa a perceber que, peraí, isso aqui eu tô fazendo, mas eu não quero fazer isso. Mas peraí, isso é um hábito. Peraí, eu tô fazendo isso aqui, mas eu não tava com vontade de fazer isso. Eu queria fazer uma outra coisa. Mas eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Por que eu tô sentindo uma raiva nesse momento? Por que eu tô sentindo tanta ansiedade? Às vezes a gente tá muito estressado, a gente tá muito tenso, a gente tá muito ansioso, mas a gente não percebe e a gente acha que a gente tá super bem. Então a gente acha, eu tô bem. Mas aí quando você tem a oportunidade de olhar pra você mesmo, de ficar um pouco mais presente, de se perceber o seu próprio corpo e seu mundo emocional, você percebe, nossa, eu tô muito estressado, eu tô com muita raiva. Mas por causa da sua falta, da sua baixa presença, sua baixa consciência, você não tinha percebido essa sua ansiedade, essa sua raiva, esses seus comportamentos que são contraditórios, porque enquanto a gente não fica consciente, enquanto a gente não está presente de verdade, enquanto a gente não está fazendo as coisas na nossa vida pela nossa própria vontade, algo em nós toma essas decisões. Então, se a gente não está o tempo todo consciente, a gente meio que liga ali um piloto automático dentro da gente que começa a realizar as coisas, que começa a decidir as coisas pela gente. E aí, muitas vezes, o que vai decidir pela gente é as nossas raivas guardadas, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas tristezas. Então, não é a gente que está escolhendo, não é a gente que está realizando de fato. A gente está ali numa suspensão existencial. Então, a nossa raiva, a nossa segurança, o nosso medo é que está movimentando a gente ali naquele momento. É o que está deslocando a gente. É o que está escolhendo pela gente. Então, a gente não está presente o suficiente para a gente mesmo tomar as nossas próprias decisões. A gente está sendo tomado pelas coisas, pelos nossos sentimentos. Como diz, por exemplo, o Arley Cravo, a gente está sendo passageiro da nossa raiva, da nossa tristeza, da nossa inveja, do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa preocupação, da nossa ansiedade.
Então a gente não está agindo de verdade. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de olhar para dentro, a gente, na verdade, vai começar a perceber que existem incoerências na gente, que até então a gente não percebia. Então, tem coisas que a gente fala que a gente realmente não queria falar, mas a gente fala por automatismo. Tem decisões que a gente até então tomava, lugares que a gente frequentava, coisas que a gente fazia que a gente faz anos já e que a gente, quando a gente percebe mesmo, quando a gente começa a olhar para dentro, passa a meditar, por exemplo, passa a buscar o autoconhecimento, a gente, a gente para pensar assim, a gente tem esse pensamento, né? Por que que eu fiz isso? Mas eu nem gosto de fazer isso. Mas eu nem gosto de ir nesse local. Por que que até então eu tenho ido? Por que que até então eu tenho feito isso? Sabe, você percebe uma contrariedade em você. Mas isso você só conseguiu perceber porque você teve um lampejo de consciência. Você ficou próximo de si mesmo. Você encarou a si mesmo, nem que seja por um milésimo de segundo. E aquele milésimo de segundo que você olhou para você mesmo, você percebeu uma contrariedade em você. Você percebeu uma aparente hipocrisia, você percebeu coisas em você que não te agradam, porque na verdade a gente vai criando uma identidade à medida que a gente vai crescendo, né, que é chamado de ego pelo Osho, por exemplo, e é a definição que a gente tem na espiritualidade de ego, né? A gente vai criando uma identidade, uma máscara para viver em sociedade, para que a gente seja aceito, para que a gente não seja rejeitado, para que a gente possa se sentir encaixado. Então a gente cria uma identidade. Só que chega um momento da vida que a gente já não sabe mais o que que é essa máscara e o que que é a gente verdadeiramente. A gente viveu tantos anos com uma máscara, vivendo uma identidade falsa, que a gente já não sabe mais o que que é a gente de verdade, que a gente mesmo, por essência, está ali soterrado. A gente já não sabe mais quem a gente é, do que a gente gosta, o que a gente, quais são os nossos potenciais. A gente já não sabe, porque a gente viveu distante da gente mesmo, fingindo ser outra pessoa, usando máscaras, tentando agradar as outras pessoas. Então, desde um determinado momento da nossa vida, o ego, que é esse nosso piloto automático, ele começou a tomar as decisões pela gente, a escolher as coisas pela gente, a decidir as coisas na nossa vida. E aí a gente perdeu um pouco da sensibilidade, a gente perdeu um pouco da percepção sobre a gente mesmo. Então, quando a gente fala da gente mesmo, é muito provável que a gente fale daquilo que pertence ao ego, a periferia, né? O meu nome, a minha identidade, a minha idade, o que as pessoas acham sobre mim, se eu sou magro, se eu sou mais gordinho, se eu sou alto, se eu sou baixo. A gente vai falar sobre essas coisas superficiais, porque a gente só conhece o superficial, porque a gente tá fugindo da gente mesmo. Então, naquele momento que a gente põe uma coisa ali pra gente assistir, pra gente ficar hipnotizado e não ter que olhar pros nossos sentimentos, ou quando a gente não quer lidar com a dor, não quer lidar com a frustração, e sabe? Ai, eu não vou ter essa conversa com essa pessoa porque é desagradável. Eu não vou decidir essa coisa aqui na minha vida. Eu não vou falar não porque é muito desagradável, sabe? É muito desconfortável. A pessoa vai querer me perguntar por quê. Eu não quero falar dos meus sentimentos. Eu não quero falar daquilo que eu tô sentindo. Então, melhor eu falar que sim, né? Melhor eu engolir esse sapo. Melhor eu pisar aqui nos meus valores pra não falar não, pra não ser desagradável. Sempre que a gente faz isso, ou quando a gente mete a cara no trabalho, não pensa de uma forma mais profunda naquilo que a gente gosta, nas coisas que são importantes pra gente, nos nossos valores, a gente se anestesia. A gente se hipnotiza para não ter que olhar para dentro, porque esse olhar para dentro, esse contato profundo consigo mesmo, essa presença, essa consciência vai fazer com que a gente perceba que a gente tem vivido uma vida que não faz sentido pra gente, que a gente tem vivido no piloto automático. E aí a gente vai ter que lidar com toda essa sujeira, toda essa bagunça que é a gente internamente, quando a gente está fora da nossa conexão com a própria essência, ou seja, quando a gente está identificado com o ego, quando a gente acha que a gente é só um fruto do meio, quando a gente acha que a gente é o nosso nome, é o nosso papel social. Então, quando a gente entra nesse piloto automático,
a gente vai fazendo uma bagunça interna na nossa vida, no nosso emocional, nas nossas crenças. E aí, quando a gente passa a olhar para dentro, seja obrigado ou não, e às vezes é obrigado, a gente vê uma bagunça enorme. É como se, por exemplo, a nossa casa aqui que a gente mora, a gente começasse a bagunçar tudo. A gente vai bagunça tudo e tira as coisas do local, muda os móveis de local. E aí a gente sai, fica 2, 3 anos fora. E aí quando a gente volta, além da bagunça que a gente deixou, que já estava bagunçada, a gente tem que lidar com a poeira, com a sujeira que ficou acumulando durante esses 3 anos. Então, é mais ou menos a mesma coisa. A gente vive tanto tempo da nossa vida numa bagunça e fora da gente mesmo, que quando a gente volta, nem que seja por alguns segundos, nem que seja no flash ali, que a gente é obrigado pela vida a olhar para dentro, a gente percebe uma bagunça, uma sujeira. E aí a gente fala, ai, eu vou ter que limpar isso tudo, eu vou ter que lidar com um monte de questões, eu vou ter que mexer em coisas que me desagradam, vai ser um esforço enorme. E aí a gente, não, sabe, eu não vou fazer isso agora, não, vou deixar pra semana que vem. Semana que vem eu tenho mais tempo. Aí chega semana que vem e você fala, não, hoje não, sabe? Hoje eu quero ficar ali, de bobeira, em casa, tô com tanta preguiça, sabe? Eu não vou olhar pra essa situação, não vou arrumar as coisas. E aí isso vai se prolongando e a gente vai postergando, né? Vai empurrando com a barriga, como dizia aquela expressão antiga, né? A gente vai empurrando com a barriga. E aí isso é uma fuga da gente mesmo. Só que aquele esforço, aquele trabalho, aquele desconforto que a gente vai ter para limpar essa casa, né? Eu tô falando de forma simbólica aqui, usando a expressão de casa para falar do nosso mundo interno. Quando a gente fica postergando olhar para dentro, a gente pode até ter uma sensação de que a gente está se livrando de um desconforto, de um esforço desnecessário, mas na realidade, aquele nosso esforço, aquele nosso desconforto em ter que arrumar tudo, não vai se comparar com o alívio que a gente vai sentir quando a gente vê a casa toda limpa, toda arrumada, toda organizada. Isso de uma forma simbólica, mais uma vez falando, com o nosso mundo interno. Então, por mais que seja esforçoso olhar para dentro, por mais que a gente tenha que olhar para questões que nos desagradam, que a gente tenha que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, sabe? Deixar aquele lado de vitimismo, de culpar outras pessoas, terceirizar a responsabilidade para outras pessoas. E seja muito desconfortável a priori, ainda assim, o alívio que a gente sente quando a gente trata uma questão, lida com uma questão interna, é muito grande. A gente tira um peso, um fardo enorme das nossas costas e a gente vai vivendo com mais leveza. E esse processo, gente, de autoconhecimento, a gente pode empurrar com a barriga, a gente pode postergar, a gente pode deixar para ano que vem, para a próxima vida, enfim. Mas é um processo que é inevitável, que cedo ou tarde, por mais tardar que seja, por mais tarde que seja, ele vai nos encontrar e a gente vai sentir essa vontade de olhar para dentro, de se autoconhecer, de buscar nossa própria essência, de sair do piloto automático, começar a viver a nossa vida de verdade, com alma, com coração. Então a gente pode se deixar levar por uma estrada, por um caminho que nos anestesia. A gente pode viver uma vida nos anestesiando. A gente pode viver uma vida em busca das coisas materiais. A gente pode viver uma vida em busca de status, da aprovação das outras pessoas. Mas em algum momento, ao longo do eterno, a gente vai sentir uma vontade de olhar para dentro, de mergulhar na gente mesmo e de se conhecer de novo, de se redescobrir de novo, né? E às vezes vai ser de uma forma mais leve, você vai sentir essa vontade, você vai procurar, mas vai haver momentos, vai haver situações, pessoas que no caso delas, né, que a maioria de nós, a gente vai sentir uma dor, um vazio, a gente vai ter o princípio ali das dores, a gente vai, assim como as dores acusam para a mãe que o parto está próximo,
A gente também sente as dores que indicam que o nosso próprio parto, o parto da gente mesmo, também está próximo. A gente dar à luz a gente mesmo está próximo. Então a gente sente esse princípio das dores, a gente sente as contrações e a vida, esses sofrimentos, essas dores que a vida nos traz, é esse indício. Então, às vezes, a gente vai meter a cara em anestesiar, em fugir da gente mesmo, até o momento que a dor vai estar tão grande, a gente vai estar com tanto sofrimento que não vai ter outra oportunidade que não seja olhar para dentro. Então, se esse é um chamado para você, se você sente afinidade com o autoconhecimento, com a busca de si mesmo, que tal você, em vez de esperar já a contração do parto ali para você começar a buscar, em vez de você esperar um sofrimento grande, não por coação, não porque você, se você não buscar agora você vai sofrer, não necessariamente, mas é porque quando a gente está distante da gente mesmo, a gente sofre. É uma consequência, é uma consequência de uma causa. A nossa desconexão com a nossa essência, com a gente mesmo, com o divino que existe dentro da gente, causa o sofrimento, causa um vazio. Não é que se você não olhar para dentro, se você não meditar, você vai sofrer. Não é assim. É porque é, ao longo do tempo, essa falta que você sente de você mesmo vai apertando. E aí, às vezes, é melhor você dar ouvidos para essa falta, para essa dor, para esse incômodo no começo, para não ser uma dor muito grande, para não te desagradar tanto. Então, se você sente que é um chamado para você, começar a buscar autoconhecimento, começar a buscar a espiritualidade interna, começar a olhar para dentro, a meditar, isso pode ser um convite para você não esperar a última hora, a hora que mais você vai estar sofrendo, para buscar a si mesmo, para deixar de fugir, porque não importa o quanto a gente fuja, né? Essa é uma das coisas mais lindas do autoconhecimento, que não importa o quanto a gente foge, o quanto a gente, eu não quero, uma hora a gente vai querer, é inevitável, e a gente vai perceber que esse é um dos processos mais lindos, que é como um nascimento, é como gerar uma vida, porque a gente se redescobre, a gente passa a ter um respeito muito grande pela gente mesmo, a gente, sabe, descobre coisas que a gente muito tempo a gente não lembrava. É um processo muito bonito, é uma transformação interna, é descobrir um mundo, um planeta, quando a gente começa a olhar para dentro. Mas a gente vai ter uns incômodos no início. Mas eu te garanto que por mais que seja desconfortável esse confronto com a gente mesmo no início, é gratificante o processo depois de algum tempo, que você olha para você do passado e você enxerga uma nova pessoa. Na verdade, não é que você se modifica, né? A sensação que você tem é que você é uma outra pessoa, mas não é muito que você se torna diferente. Mas você tira de você aquilo que não te pertence, aquilo que não é você. Você meio que se limpa de um monte de lixo que você foi acumulando ao longo do tempo, que não faz parte de você. Então você acha que aquela camada de poeira de lixo que estava em volta de você era você, mas não era. Então quando você começa a olhar para dentro, você começa a tirar uns pedaços, uns lixos, umas poeiras, uma sujeira, e você fala: nossa, eu sou assim. Limpo, eu sou assim. Do jeito que eu era para ser, eu sou assim. Esse é um processo muito bonito, muito encantador. Só quem vive mesmo sabe do que eu tô falando. E talvez seja esse seu grande chamado de começar a olhar para dentro, começar a buscar o autoconhecimento.